No futuro, tudo era mais rápido, mais limpo, mais eficiente, mas Ji Seon sentia que algo estava faltando. Ela andava pelas ruas de Seul como quem procura sem saber o que perdeu. Trabalhava no departamento de controle de memórias, ajudando outras pessoas a esquecerem, enquanto ela mesma tentava lembrar. E foi num fim de tarde cinza, entre uma rua estreita e uma esquina esquecida, que ela encontrou o restaurante. Era pequeno, discreto, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Uma fachada de madeira antiga, uma janela embaçada, mas havia algo ali. Algo que fazia o peito dela apertar sem explicação. Quando ela empurrou a porta, sentiu o cheiro de comida de verdade. E por um segundo, o mundo pareceu desacelerar. Reo Gyeong-soo a viu entrar. E congelou, porque aquela mulher, com o olhar perdido e os dedos trêmulos, era Ji Seon, a mulher que ele amou, que um dia foi sua noiva, que um dia prometeu que voltaria, mas esqueceu, literalmente. Depois do acidente, ela pediu que suas memórias fossem apagadas, e com isso, apagou também ele, a dor, o amor, tudo. Reo nunca tentou impedir, apenas respeitou e esperou. Abriu o restaurante, criou um espaço onde as pessoas pudessem lembrar, um lugar onde o tempo não seguisse as regras do mundo lá fora. E ali ficou, como se cada prato servido fosse uma tentativa de continuar existindo na memória de alguém. Ji Seon sentou, pediu um prato simples. E quando deu a primeira garfada, algo estranho aconteceu, um arrepio, uma lembrança que não era clara, um som abafado, uma imagem sem rosto. Ela não entendeu, mas voltou no dia seguinte, e no outro também, sempre com uma desculpa, mas no fundo, porque o coração dela batia diferente quando estava ali. Reo fingia normalidade, servia como sempre, respondia com gentileza, mas cada gesto dele era um grito preso. Ele queria dizer, queria perguntar se ela lembrava, mas não podia. Porque reviver a dor talvez fosse pior que continuar esquecido. Enquanto isso, a cidade seguia, pessoas entrando e saindo do restaurante, cada uma com um pedaço de passado a ser curado. Um jovem que perdeu o pai, uma mulher que foi traída, um velho solitário. E aos poucos, Ji Seon percebeu. Aquele lugar não era só um restaurante, era um portal, um lugar onde lembranças tinham sabor, onde sentimentos voltavam à tona sem aviso. E ela começou a sonhar. Sonhos com campos, com risos, com um homem cujo rosto sempre ficava desfocado. Mas o toque era familiar. A voz aquecia. E pela primeira vez em muito tempo, Ji Seon sentiu vontade de chorar. Se você já esqueceu algo que não queria, se já sentiu um vazio que não tem nome, você entende o que ela viveu. Em um desses dias, ela entrou no restaurante mais cedo. Ele ainda não estava pronto. A luz era suave e a cozinha exalava um cheiro que partia o coração. Reo a viu ali, parada, olhando as fotos antigas na parede. E então, ela perguntou, por que esse lugar parece tão... meu? Reo segurou o ar e sorriu. Um sorriso quebrado, porque mesmo sem lembrar, ela sentia. E isso era mais do que ele podia pedir. Ela começou a lembrar em pedaços. Não de rostos, nem datas, mas de sentimentos, da textura de uma toalha de mesa, do som que a colher fazia ao tocar a cerâmica, de uma música antiga que tocava baixinho no fundo. Cada detalhe trazia um eco. Como se o corpo lembrasse antes da mente. E quando Ji Seon acordava desses sonhos, o coração batia mais rápido, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Reo notava tudo. O jeito como ela tocava os objetos, como olhava para ele com curiosidade contida, e mesmo assim, ele não dizia nada, porque dizer significaria trazê-la de volta a uma dor que ela escolheu esquecer. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil era esconder. Até que um dia, ela encontrou a foto. Era pequena, presa no quadro de recados. 2 jovens sorrindo diante de uma árvore florida. Ela e ele. Mais novos, mais leves, o choque foi imediato. Ji Seon congelou, sentiu o chão sair. E antes mesmo de perguntar, as lágrimas caíram. Ela confrontou o réu. Queria saber tudo. Quem ele era, quem ela tinha sido. E ele contou.
não com raiva, mas com a suavidade de quem esperou muito tempo por aquele momento. Contou sobre o acidente, sobre o pedido que ela fez, sobre o silêncio que escolheu manter. Contou que ficou, que nunca foi embora, porque o amor que sentia não podia ser apagado. Ela ouviu, em silêncio, e depois saiu. Por dias, não voltou. Hale seguiu trabalhando, mas o restaurante parecia mais frio. Os clientes notavam, a comida não tinha o mesmo sabor. O ar não era mais o mesmo. Até que ela voltou. Disse que não queria todas as memórias de volta, porque algumas feridas talvez fossem grandes demais, mas que queria ficar, não porque lembrava, mas porque sentia. Sentia que aquele lugar era lar, e ele era porto. Enquanto isso, fora dali, o sistema começava a se incomodar. O restaurante de Hale estava atraindo atenção. As pessoas que comiam ali começavam a lembrar de coisas que deveriam estar apagadas. Antigas dores voltavam, e junto delas, verdades enterradas. Um chefe da agência onde Ji-seon trabalhava veio investigar. Ele queria fechar o lugar. Disse que aquilo violava o protocolo de saúde mental, que lembrar era perigoso. Mas Hale respondeu com algo simples. Às vezes, é preciso lembrar para seguir em frente. A notícia se espalhou e então algo inesperado aconteceu. Os clientes voltaram, em massa. Pessoas que foram tocadas pelo restaurante decidiram defendê-lo. Fizeram vídeos, publicaram relatos, disseram que ali tinham sido curados. A força daquelas histórias calou os ataques. O restaurante ficou, e Ji-seon também. Mas mesmo assim, havia um vazio, um pedaço da história que ela ainda não entendia. Algo em Hale que ainda doía. Foi então que ela descobriu o caderno. No fundo da gaveta, escondido sob panos, havia um diário antigo. Nele, cartas que ela mesma tinha escrito, antes de pedir para esquecer. Cartas onde dizia que se um dia voltasse e não lembrasse de nada, ele deveria deixá-la viver. E mesmo assim, ele ficou. Ji-seon chorou. Não de culpa, mas de gratidão, porque o amor sobreviveu. E se você também já quis esquecer tudo, só para parar de doer, você entende o peso dessa escolha. Os dias voltaram a ter cheiro de comida quente e risos baixos. Ji-seon continuava no restaurante, agora não mais como visitante, mas como parte dele. Ela ajudava nas mesas, conversava com os clientes, testava temperos. Cada gesto seu era um passo em direção à cura. Não porque lembrava de tudo, mas porque escolheu ficar. Hale a observava com ternura. Ainda havia dor em seu olhar, claro, mas também havia paz. A paz de quem não precisa mais esconder. Eles não voltaram a ser o casal que foram um dia, mas eram algo novo, algo mais forte. Dois corações que decidiram se reencontrar mesmo depois de tudo. Alguns clientes voltavam, diziam que sentiam saudade do lugar, que ali conseguiram chorar pela primeira vez em anos. Outros vinham pela primeira vez, indicados por amigos, curiosos sobre o restaurante que faz lembrar. E cada prato servido era uma pequena revelação. O restaurante se tornara mais do que um negócio. Era agora um ponto de encontro entre passado e presente. Um lugar onde ninguém precisava fingir que estava bem. Onde os esquecidos eram lembrados. Ji-seon escrevia pequenas notas e as deixava em uma caixinha perto da saída. Palavras simples, como "tudo bem não estar bem hoje" ou "o sabor da memória é o que nos faz humanos". As pessoas liam e levavam para casa, como quem leva um pedaço de si de volta. Certa noite, Hale fechou o restaurante mais cedo. O céu estava limpo. A cidade, mais silenciosa do que de costume. Eles sentaram juntos no banco da entrada. E ela perguntou se ele se arrependia. Ele disse que não, nem por um segundo. Porque amar, mesmo quando dói, ainda é melhor do que nunca ter sentido nada. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ficou ali, sem pressa, sem promessas. E se você também sente falta de algo que não consegue nomear, talvez entenda o valor de um lugar assim. No final, o restaurante não foi salvo por leis nem por políticas. Foi salvo por histórias, por pessoas, por laços que resistem ao tempo e à dor.
Ji Seon decidiu continuar ali, não só com Heo, mas consigo mesma. Começou a escrever, não relatórios de governo, mas memórias inventadas, histórias de clientes, fragmentos de lembranças que talvez nunca tenham existido, mas que mereciam ser contadas. O restaurante permaneceu como sempre foi, pequeno, simples, quase invisível. Mas quem passava por ali nunca saía igual. E se essa história te tocou, você sabe o que fazer, porque talvez no seu caminho também exista um lugar onde as lembranças estão esperando para voltar.